A filha de 7 anos contou ao pai algo terrível sobre a madrasta. Depois disso, ele tomou uma decisão inesperada: esconder-se no armário. O que ele viu o deixou em choque. O sol da tarde entrava pelas cortinas da pequena sala, lançando longas sombras pelo chão. Tiago, um homem na faixa dos 40 e poucos anos, estava sentado no sofá, olhando para o vazio enquanto as notícias passavam na TV. Mas seus pensamentos estavam longe dali, perdidos nos eventos dos últimos meses. Havia pouco mais de um ano que ele perdera sua esposa, Elizabeth, mãe de sua filha Júlia, em um trágico acidente de carro. Os meses seguintes foram um verdadeiro turbilhão na vida deles. Foi então que ele conheceu Sandra. Ela era uma mulher atraente, com um sorriso fácil e uma personalidade cativante. Os dois se encontraram no trabalho, onde ela havia acabado de ser promovida a chefe do departamento de recursos humanos. No início mantinham apenas uma relação profissional, mas com o tempo, conversas casuais no café se transformaram em encontros mais frequentes. E antes que Tiago percebesse, Sandra já havia se mudado para a casa deles. Um barulho no corredor tirou Tiago de seus pensamentos. Sua filha Júlia, de apenas 7 anos, apareceu na porta da sala. Tiago notou imediatamente que algo estava errado. Normalmente alegre e falante, Júlia agora parecia abatida, com os ombros caídos e o olhar fixo no chão. "Júlia, tá tudo bem, minha querida?" perguntou Tiago, levantando-se do sofá. Júlia ergueu os olhos, e ele percebeu que estavam vermelhos, como se ela tivesse chorado. A menina mordeu o lábio inferior, e Tiago entendeu na hora que algo sério havia acontecido. "Papai, eu posso conversar com você?" sussurrou Júlia, quase inaudível. "Claro, querida." Tiago deu uns tapinhas no sofá ao seu lado, convidando-a para sentar. Júlia se aproximou devagar e sentou-se ao lado do pai, mantendo uma distância incomum. Tiago franziu a testa, preocupado com o comportamento estranho da filha. "O que aconteceu, minha pequena? Você sabe que pode me contar qualquer coisa." Júlia começou a brincar nervosamente com a barra do vestido, evitando o olhar do pai. Eu não sei como dizer isso, papai. Seja o que for, você pode confiar em mim. Eu sou seu pai e sempre estarei aqui com você. Conta pra mim o que está acontecendo." Tiago tentou falar de maneira calma, apesar de sentir a preocupação crescendo dentro de si. Júlia respirou fundo e finalmente olhou para ele. Seus olhos, tão parecidos com os da mãe, mostravam medo e confusão. "É sobre a tia Sandra, papai." Tiago sentiu o coração apertar de repente. "O que você quer dizer, meu amor?" Júlia mordeu o lábio novamente, como se fosse difícil encontrar as palavras. "Ela me machuca." O mundo de Tiago parou por um instante. "Como assim, minha querida?" "De que jeito?" Lágrimas começaram a rolar pelas bochechas de Júlia. "Quando você não está em casa, ela fica brava comigo, grita coisas feias e às vezes me empurra ou aperta meu braço com força." Tiago ficou paralisado. Sua mente tentava negar o que ouvira. "Júlia, você tem certeza disso? Pode ser que ela só estivesse brincando?" "Não, papai", respondeu Júlia com a voz trêmula. "Não é brincadeira. Dói, e eu tenho muito medo. Por favor, acredite em mim." Tiago sentiu um misto de ansiedade e indignação crescer dentro dele. Ele queria acreditar que tudo não passava de um mal-entendido, que sua filha estava exagerando ou interpretando mal as coisas. Mas o olhar de Júlia, sua voz trêmula, tudo indicava que ela dizia a verdade. "Eu acredito em você, minha querida." Tiago estendeu os braços e Júlia se lançou contra ele, chorando em seu peito. Ele a abraçou forte, sentindo as lágrimas brotarem em seus próprios olhos. "Me perdoe, meu amor." Eles ficaram assim por alguns minutos, enquanto Tiago acariciava os cabelos de Júlia, até que os soluços dela começaram a diminuir. Quando finalmente se acalmou, Tiago se afastou ligeiramente para olhar nos olhos dela. "Júlia, eu preciso que você me conte tudo." Júlia limpou as lágrimas com as costas das mãos. "Acho que começou logo depois que a tia Sandra veio morar com a gente. No começo ela só gritava, mas depois começou a me empurrar e apertar meus braços se eu fizesse algo de que ela não gostasse. E ela às vezes me belisca quando ninguém está olhando", acrescentou Júlia, com um olhar baixo, como se estivesse envergonhada. Tiago sentiu uma raiva crescente. Como ele pôde não perceber o que estava acontecendo com sua garotinha? "Por que você não me contou antes, Júlia?" A menina deu de ombros, claramente desconfortável. "Eu estava com medo. A tia Sandra disse que se eu contasse, você ia ficar bravo comigo e me mandar para um orfanato. Ela disse que ninguém acreditaria em mim porque eu sou só uma menininha boba e ela é adulta." Tiago sentiu o coração se despedaçar. "Minha querida, eu jamais te mandaria para longe. Você é a coisa mais importante da minha vida e eu sempre vou acreditar em você e te proteger." Júlia concordou devagar.
mas Tiago viu que ainda restavam dúvidas nos olhos dela. Você promete que não vai ficar bravo comigo? Prometo, querida. Isso não é culpa sua. Tiago deu um beijo em sua testa e a abraçou novamente. Depois de um momento, ele se levantou. Júlia, eu preciso ver se você tem algum machucado. Você consegue me mostrar onde a Sandra te bateu? Perguntou Tiago com um nó na garganta. Júlia, envergonhada, acenou que sim com a cabeça e ergueu as mangas do vestido. Tiago mal conseguiu esconder o choque e o horror ao ver as marcas de dedos nos braços da filha. Algumas já amareladas, outras ainda recentes, com hematomas roxos. Meu Deus, sussurrou Tiago, sentindo o estômago revirar com a cena. Júlia, tem mais algum machucado? A menina fez que sim, e ergueu a saia do vestido, revelando as pernas. Lá também havia marcas, algumas claramente parecendo contorno de mãos. Tiago fechou os olhos por um instante, tentando controlar a onda de culpa e raiva que o invadia. Quando abriu, encontrou o olhar assustado de Júlia. Pai, você está bravo? Perguntou ela com uma vozinha tremida. Não com você, querida. Estou bravo com a Sandra por te machucar e comigo mesmo, por não ter percebido isso antes. Ele se ajoelhou na frente da filha, segurando suas mãos. Isso não é culpa sua, viu? Eu sei, pai. A Sandra é muito boa em fingir. Ela sempre parece uma pessoa diferente quando você está por perto, respondeu Júlia com uma sabedoria que superava sua idade. Tiago entendeu, lembrando-se de todas as vezes que havia visto Sandra agir com Júlia. Ela sempre parecia tão gentil e paciente. Como ele pôde ser tão cego? Júlia, preciso que você me conte tudo o que a Sandra faz quando estou fora. Você pode fazer isso? Júlia hesitou, e Tiago viu o medo passar pelo olhar da filha. Quando você sai para trabalhar, ela muda. Fica fria e diz que eu sou um peso, que estraguei a vida dela quando ela se mudou para cá. Júlia respirou fundo, quase sussurrando. E diz outras coisas também. O que mais ela diz, Júlia? Perguntou Tiago, tentando manter a calma. Diz que eu sou burra, que não sirvo para nada e que você nem me ama de verdade, por isso passa tanto tempo fora trabalhando. A voz de Júlia começou a falhar, e Tiago sentiu um aperto no peito. Isso não é verdade, filha. Eu te amo mais que tudo nesse mundo. Você é a coisa mais importante para mim. Júlia concordou, mas Tiago podia ver que as palavras de Sandra haviam deixado marcas profundas na alma de sua pequena. Quando foi a última vez que ela te machucou? Júlia pensou por um momento. Foi ontem, quando você chegou tarde do trabalho. Eu estava assistindo TV e te esperando, mas ela ficou brava e me pegou pelo braço, empurrando-me para o quarto. Disse que era para eu ir dormir. Tiago fechou os olhos, lembrando da noite anterior. Ele realmente chegou tarde, exausto depois de um longo dia. Sandra o havia recebido com um sorriso, dizendo que Júlia já estava dormindo. Ele entrou no quarto da filha, deu-lhe um beijo de boa noite e ela parecia dormir profundamente. Agora ele entendia que talvez ela estivesse fingindo. Júlia, tem mais alguma coisa que eu precise saber? Mesmo que pareça algo pequeno, pode ser importante. Júlia ficou pensativa por alguns segundos, depois disse. Às vezes, quando você faz plantão, ela chama umas amigas pra cá. Elas bebem vinho e falam alto. Uma vez eu acordei com sede e fui até a cozinha, mas ela ficou brava. Me pegou pelos cabelos e me trancou de volta no quarto. Diz que se eu saísse de novo, ia me trancar no armário a noite toda. A raiva que Tiago sentia só aumentava. Como Sandra pôde ameaçar sua filha? Como poderia ser tão diferente da mulher que ele pensava conhecer? Júlia, você foi muito corajosa ao me contar tudo isso. Eu prometo que vou resolver essa situação. A Sandra nunca mais vai te machucar, tá? No olhar de Júlia, havia uma mistura de esperança e medo. Promete, pai? Perguntou ela com a voz embargada. Prometo. A partir de agora, tudo vai ser diferente. Ele abraçou a filha com força, sentindo o corpinho dela tremer. Nesse momento, o som da chave na porta de entrada os fez congelar. Júlia agarrou-se a ele ainda mais forte. É a Sandra, sussurrou ela, a voz carregada de medo. Tiago olhou nos olhos da filha. Não se preocupe, meu amor. Eu não vou deixar ela te machucar. Júlia concordou, e seus olhos grandes e assustados fixaram-se na porta da sala. Tiago se levantou no instante em que Sandra entrou na sala. Olá, família. A voz alegre de Sandra ecoou pelo ambiente. Ela carregava uma sacola de compras numa mão e a bolsa na outra. A expressão de felicidade diminuiu um pouco quando viu a seriedade no rosto de Tiago. Aconteceu alguma coisa? Perguntou ela enquanto colocava as sacolas no chão. Precisamos conversar, Sandra, disse Tiago, num tom calmo, mas firme. Sandra franziu a testa e olhou de relance para Júlia, que observava a cena com medo nos olhos. Querida, que tal você ir para o seu quarto um pouquinho? Eu preciso falar com a Sandra a sós.
Júlia olhou para ele com ansiedade, mas concordou e foi em direção ao quarto. Tiago percebeu Júlia se afastar um pouco ao passar por Sandra, como se quisesse evitar qualquer contato com ela. Assim que a filha sumiu pelo corredor, ele se virou para Sandra, que agora tinha uma expressão preocupada, bem diferente do habitual. Tiago, você está me assustando. O que está acontecendo? Perguntou ela, franzindo a testa. Tiago respirou fundo, tentando manter a calma. Júlia me contou algumas coisas que me deixaram muito preocupado. Sandra piscou, sua expressão mudando rapidamente, como se tentasse processar o que ele dizia. Tiago não conseguiu identificar o que exatamente ela sentia. Seria culpa, medo ou talvez apenas confusão? Do que você está falando? Perguntou ela, tentando manter a voz calma, mas ele percebeu um leve tremor. Com os braços cruzados, Tiago respondeu firme. Júlia disse que você a machuca quando eu não estou em casa, que você grita, empurra e... Sandra soltou uma risada nervosa, desviando o olhar pela sala. Isso é absurdo. Você sabe o quanto eu amo a Júlia. Eu jamais faria algo assim. Eu vi os hematomas, Sandra, disse ele em um tom controlado, mas ameaçador. Ela está com marcas de dedos nos braços e nas pernas. Como você explica isso? O rosto de Sandra perdeu a cor. Ah, você sabe como crianças são, né? Tentou sorrir, mas o medo era evidente. Estão sempre correndo, caindo. Ela deve ter se machucado na escola ou enquanto brincava. Tiago balançou a cabeça, sentindo a raiva crescer de novo. Em alguns desses hematomas dá para ver claramente as marcas dos dedos. Júlia foi bem específica em dizer quem fez isso. Sandra deu um passo para trás, como se tivesse levado um golpe. E você acredita nela? Disse ela com a voz afiada. Você confia mais em uma menina de 7 anos do que em mim? Tiago, pense em tudo que passamos juntos. Acha mesmo que eu seria capaz disso? Tiago passou a mão pelo cabelo, confuso. Não quero acreditar, Sandra, mas as provas estão aí. Júlia nunca mentiu para mim. Sandra bufou alto. Querido, crianças mentem o tempo todo, principalmente quando querem chamar atenção. Não percebe que é isso que está acontecendo? Ela está com ciúmes. Quer que você fique só com ela e está inventando essas histórias para nos afastar. Por um instante, Tiago sentiu uma sombra de dúvida no peito. Poderia Júlia realmente estar inventando tudo isso? Mas então ele se lembrou do medo nos olhos dela, dos hematomas, e a dúvida sumiu. Isso não é invenção dela. Tudo é muito específico, muito consistente. E os hematomas? Ele mal terminou a frase quando Sandra interrompeu, o tom cheio de raiva. Esses hematomas não provam nada, exclamou. Júlia é desastrada, talvez tenha feito isso sozinha para chamar sua atenção. A voz de Tiago agora tremia de indignação. Você realmente acha que minha filha se machucaria de propósito para ter minha atenção? Escuta o que você está dizendo, Sandra. Sandra percebeu que tinha ido longe demais e hesitou, tentando se recompor. Desculpe. Não foi isso que eu quis dizer. É só que tudo isso parece uma loucura. Eu amo Júlia como se fosse minha própria filha. Jamais machucaria ela. Então me explica por que ela tem medo de você, insistiu Tiago. Por que ela treme quando você entra no cômodo? Porque ela me disse que você ameaçou trancá-la no armário se ela saísse do quarto quando você traz suas amigas para cá. O rosto de Sandra ficou ainda mais pálido. A voz de Tiago se elevou, incapaz de conter sua indignação. Escuta, Sandra, eu não sei o que está acontecendo aqui. Eu acredito na minha filha. Mas também tenho muito carinho por você. Então no momento acho que o melhor é que você saia por um tempo. Sandra ergueu a cabeça, seus olhos se arregalaram. Você está me expulsando. Estou pedindo que nos dê um tempo, corrigiu Tiago. Preciso de espaço para falar com Júlia e entender tudo o que está acontecendo. Sinceramente, ela não vai se sentir segura enquanto eu não resolver isso. Sandra agora tinha um tom de desespero. Mas para onde eu vou? Disse ela. Tiago esfregou o rosto exausto. Fique na casa de uma amiga ou em um hotel. Eu até me disponho a pagar um quarto se precisar. Mas preciso que você saia. Sandra olhou ao redor, como se buscasse uma saída para mudar aquela situação. Mas ao ver a determinação no rosto de Tiago, ela suspirou profundamente, os ombros caindo. Tudo bem, murmurou ela. Vou pegar algumas coisas e ir embora. Mas Tiago, eu juro, isso tudo é um grande mal-entendido. Não agora, Sandra, cortou Tiago. Só vá, por favor. Ela apenas baixou a cabeça e foi em direção ao quarto. Tiago a acompanhou com o olhar, sentindo uma mistura de emoções que mal conseguia identificar. Parte dele queria acreditar que tudo era um engano. Mas a outra, a que testemunhou o medo nos olhos de Júlia, sabia que precisava proteger sua filha. O medo nos olhos de Júlia e as marcas em seu corpo mostravam que algo terrivelmente errado estava acontecendo.
Enquanto Sandra arrumava suas coisas, Tiago entrou no quarto de Júlia e a encontrou sentada na cama, abraçando seu querido ursinho de pelúcia. Papai, sussurrou Júlia, com a voz quase inaudível. O que vai acontecer agora? Tiago se sentou ao lado dela na cama e a abraçou. A Sandra vai sair por um tempo. Eu preciso que você me conte tudo o que aconteceu para que possamos resolver isso. Júlia lentamente acenou, apertando ainda mais o ursinho contra si. Você está bravo comigo? Não, minha querida, respondeu Tiago, beijando o topo de sua cabeça. Eu estou muito orgulhoso de você por ter sido tão corajosa e me contado a verdade, mesmo sendo difícil. Júlia relaxou um pouco com suas palavras, encostando-se ao pai. Eu estava com muito medo de que você não acreditasse em mim. Eu sempre confio em você, filha. Tiago a abraçou novamente, prometendo a si mesmo que nunca deixaria ninguém machucar sua filha novamente. Eles ouviram a porta da entrada se abrir e fechar. Sandra havia ido embora. Júlia ficou tensa novamente, e Tiago sussurrou. Não tenha medo, querida. Eu não deixarei que ela te machuque, eu prometo. Júlia acenou, mas Tiago percebeu que o medo ainda não a havia deixado. Ele sabia que teria um longo caminho pela frente, que precisariam curar tanto as feridas físicas quanto as emocionais. Mas enquanto ele abraçava sua filha, Tiago prometeu a si mesmo que enfrentariam tudo juntos, passo a passo. Que tal pedir batata frita para o jantar? Sugeriu ele, tentando aliviar um pouco a tensão. Júlia sorriu pela primeira vez em muito tempo. Pode ser com bacon? Claro, filha, respondeu Tiago, sentindo seu coração se aquecer com o sorriso dela. Mas ele não conseguia se afastar de Sandra tão facilmente. Ele a amava. A noite inteira ele repensou em tudo o que aconteceu. Ao acordar, na hora do café da manhã, Tiago decidiu que era hora de tomar medidas mais sérias. Júlia, querida. Começou ele mexendo no café. Eu pensei muito sobre tudo o que aconteceu. Júlia levantou os olhos dos cereais e seus grandes olhos castanhos estavam fixos no pai. Sobre a Sandra? Sim, sobre a Sandra, ele respondeu. E o que você me contou? Eu quero que você saiba que eu confio completamente em você. Continua, papai. A voz de Júlia tremia, como se já soubesse o que ele diria. Tiago suspirou. Mas eu preciso ver tudo com meus próprios olhos para te proteger melhor e saber como agir. Júlia deixou a colher cair na mesa. Você quer dizer que vai deixar a Sandra voltar? Só por uma semaninha. Apressou-se Tiago em acalmá-la, vendo o pânico em seus olhos. Eu vou fingir que estou indo trabalhar, mas na verdade vou ficar escondido no seu armário. Quero ver como ela se comporta quando pensa que eu não estou por perto. E gostaria de gravar isso. Júlia parecia horrivelmente apavorada. Mas papai, ela pode me machucar se achar que você saiu. Tiago abraçou. Eu não deixarei que ela te machuque. Prometo que estarei aqui o tempo todo observando. Se ela tentar fazer algo, eu saio e a paro imediatamente. Você confia em mim? Júlia se aninhou em seu peito. Confio, papai, mas estou com medo. Eu também estou com medo, admitiu Tiago. Mas precisamos fazer isso para que a Sandra nunca mais possa te machucar. Eles passaram os dias se preparando cuidadosamente. Tiago ligou para Sandra, fingindo se sentir culpado, e pediu que ela voltasse por um dia para conversar. Sandra concordou de imediato, sua voz soava animada e, como Tiago agora entendia, com uma falsa ternura. Na noite anterior ao grande dia, como Tiago se referia a ele em sua mente, pai e filha estavam sentados no sofá, discutindo o plano. Lembre-se bem, Júlia, disse Tiago. Sua voz era séria, mas suave. Amanhã de manhã, vamos agir normalmente. Eu vou fingir que estou indo trabalhar, mas na verdade vou me esconder no seu armário. Júlia acenou, apertando o ursinho contra si. E eu vou fingir que está tudo bem, mesmo que eu esteja assustada. Exatamente. Confirmou Tiago, alisando seus cabelos. Eu sei que é difícil, mas você precisa agir o mais naturalmente possível. Se a Sandra desconfiar, todo o plano vai por água abaixo. Vou tentar, papai, prometeu Júlia. Mas e se ela tentar me machucar antes que você consiga sair do armário? O coração de Tiago se apertou. Eu vou ficar muito atento. Ao primeiro sinal de perigo, eu saio. E lembre-se, se você sentir qualquer ameaça, grite o código e eu estarei lá rapidinho. Sorvete de morango, sussurrou Júlia, lembrando-se do código que escolheram. Certíssimo, sorriu Tiago. Sorvete de morango. E lembre-se, aconteça o que acontecer, estou muito orgulhoso de você. Você é a menina mais corajosa do mundo. Júlia se aconchegou nele, encontrando consolo em seus braços. Eu te amo, papai. E eu te amo, minha pequena valente, respondeu Tiago, beijando-a na cabeça. De manhã, Tiago acordou antes do amanhecer, seu estômago apertado de ansiedade. Ele se vestiu em silêncio e se preparou, mentalizando o desafio que o aguardava.
Quando foi acordar Júlia, ela já estava sentada na cama, com os olhos arregalados, pronta para o dia. Está pronta, querida? Perguntou Tiago em voz baixa. Júlia acenou, mas seus olhos denunciavam o medo. Estou pronta, papai. Eles tomaram café da manhã em um silêncio tenso. Assim que Tiago terminou de lavar a louça, a campainha tocou. Provavelmente é a Sandra, disse ele, enxugando as mãos. Ele se ajoelhou diante de Júlia, olhou nos olhos dela e disse: Lembre-se, se comporte normalmente. Eu vou sair em alguns minutos, mas estarei sempre por perto. Tudo bem, sussurrou Júlia. Tiago abriu a porta e lá estava Sandra, com um sorriso nervoso no rosto. Oi, querido, disse ela em um tom baixo. Obrigada por me deixar vir. Tiago concordou, forçando um sorriso. Entre, por favor. Estou prestes a sair para o trabalho. Sandra entrou no apartamento, seus olhos percorrendo a sala como se a visse pela primeira vez. Quando avistou Júlia sentada à mesa da cozinha, seu sorriso se alargou. Júlia, querida, eu senti tanto a sua falta. Júlia murmurou um oi, sem levantar o olhar do prato. Tiago percebeu que sua filha estava ficando cada vez mais tímida, mas Sandra aparentemente não percebeu. Bem, eu preciso ir, anunciou Tiago, pegando sua bolsa. Voltarei à noite e poderemos conversar. Sandra acenou com entusiasmo. Claro, tenha um bom dia no trabalho. Tiago deu um beijo na testa de Júlia e sussurrou em seu ouvido. Lembre-se, eu sempre estarei por perto. Com um último olhar para a filha, Tiago saiu, fechando a porta suavemente, sem trancar completamente, e esperou alguns minutos no corredor. Depois de um tempo, ele abriu a porta novamente e entrou de volta no apartamento silenciosamente. Ele sabia que Sandra gostava de tomar banho pela manhã, o que demorava no mínimo meia hora. Então se dirigiu ao quarto de Júlia e se escondeu no armário, deixando a porta um pouco aberta para ouvir e ver tudo o que acontecia. Minutos se tornaram horas. Tiago ouvia as vozes de Sandra e Júlia ao fundo. O som das conversas era abafado, às vezes ouvia risadas de Júlia, mas o tom da voz dela soava tenso, algo que Sandra parecia não notar. Suas pernas estavam dormentes, mas ele aguentava, segurando a respiração, prestando atenção a cada som. Finalmente, ele ouviu Sandra se aproximar de Júlia. O que você quer fazer hoje, querida? Podemos brincar com suas bonecas? Júlia respondeu baixo, mas Tiago conseguiu ouvir. Que tal assistirmos a um desenho animado? Sugeriu Sandra, e depois foi para a cozinha preparar um chá. Tiago começou a duvidar cada vez mais das palavras de sua filha. Por que ela diria que Sandra machucava? Quando Sandra saiu de novo para o banheiro, Tiago decidiu que já tinha visto o suficiente. Ele saiu do armário, saiu do apartamento e fingiu que tinha voltado do trabalho. Oi, disse ele ao entrar, tentando soar natural. Como foi seu dia? Sandra o recebeu no hall com um sorriso. Foi ótimo, querido. Nos divertimos, não foi, Júlia? Júlia apenas acenou, evitando o olhar do pai. Tiago sentiu uma tensão estranha no ar, sem saber como interpretá-la. Durante o jantar, Tiago sentiu que era hora de discutir o que havia acontecido. Ele levou Júlia para o quarto, ajudou a se deitar e, em seguida, a encarou seriamente. Júlia, começou ele, tentando manter a calma. Você me disse que Sandra te machucava, mas hoje eu a ouvi sendo gentil com você. Por que você me mentiu? Júlia olhou para ele com olhos grandes, claramente assustada. Papai, eu não menti, sussurrou. Ela está brincando. Você não percebe isso? Acho que ela só finge ser legal, mas depois vai voltar a ser malvada. Tiago franziu a testa. Mas eu a ouvi sendo doce com você o dia todo. Não podemos acusar as pessoas assim, especialmente a Sandra. Você não entende, papai, insistiu Júlia. Ela só finge quando você está por perto. Ela se transforma. A filha começou a chorar, e o pai, sentindo-se frustrado, simplesmente se virou e saiu. Tiago estava confuso. Ele não sabia em quem confiar. Por um lado, Sandra não parecia suspeita, mas por outro, era sua filha, e ele tinha que confiar nela. No entanto, tudo que ele havia visto e ouvido não combinava com as palavras dela. Mais tarde, Tiago pediu desculpas a Sandra por suas dúvidas. Desculpe, disse ele em um tom baixo. Talvez eu esteja sendo muito desconfiado. Só quero proteger Júlia. Sandra acariciou sua mão e sorriu. Eu entendo, isso é normal. Você é o pai dela. Quando a noite caiu, Tiago teve uma noite difícil, pensando sobre como agir no dia seguinte. Ele decidiu repetir o plano e se esconder novamente para dar a Júlia uma segunda chance de provar sua verdade. De madrugada, ele pegou uma banqueta e a colocou no armário para não ficar com as pernas dormentes. Ele sabia que seu plano era absurdo, mas não sabia como descobrir a verdade de outra forma. Tudo começou como de costume, conversas doces, mas uma hora depois, Tiago ouviu passos se aproximando do quarto de Júlia e ficou tenso. A porta se abriu,
e Júlia entrou. Seguida por Sandra, Júlia se sentou na cama enquanto Sandra ficou parada na entrada, com uma postura ameaçadora. E aí, Júlia, disse ela com uma voz fria, algo que Tiago nunca tinha ouvido antes. Acho que hoje precisamos ter uma conversa. Tiago sentiu o sangue gelar nas veias. A voz de Sandra tornou-se cruel, como se a máscara tivesse caído, revelando seu lado sombrio. Ele pegou o celular para gravar a conversa. Júlia, tremendo, sussurrou. Sobre o que, Sandra? Ela deu um passo à frente, sua figura se projetando sobre Júlia como uma sombra. Sobre aquelas mentiras que você contou para o seu pai. O coração de Tiago parou por um instante. Ele estava pronto para sair do armário, mas precisava de provas para esclarecer tudo. Júlia, nervosa, recuou. Você está me machucando. Sandra soltou uma risadinha maldosa. Machucando? Querida, eu nem comecei a te machucar. Tiago mal conseguia se segurar para não sair correndo, mas sabia que precisava esperar por uma confissão. Sandra se aproximou ainda mais de Júlia, sua voz agora sussurrante e ameaçadora. Escute aqui, pequena mentirosa. Você vai até seu pai e vai dizer que tudo isso foi um mal-entendido, que você só estava inventando coisas. Júlia balançou a cabeça em negação, com lágrimas escorrendo pelo rosto. Não, eu não posso. Eu não vou mentir para ele. Sandra então agarrou o pulso de Júlia com força. A menina gritou de dor. É como um sorvete de morango, gritou ela, e Tiago não hesitou. Saiu do armário instantaneamente. Assim que ele apareceu, Sandra se sobressaltou e soltou o braço de Júlia, recuando com um rosto pálido. O que você está fazendo aqui? Disse ela, gaguejando com medo na voz. Tiago se colocou entre Sandra e Júlia, sua voz tremendo de raiva reprimida. Eu ouvi tudo, Sandra. Cada palavra, cada ameaça. Eu gravei tudo, como você segurava minha filha e a machucava. Sandra ficou paralisada. Sua autoconfiança desapareceu e um olhar de medo se espalhou por seu rosto. Não é o que você está pensando, eu estava tentando. Tentando o quê? Interrompeu Tiago. Ameaçar uma menina de 7 anos para que ela minta e tenha medo de você? O olhar de Sandra estava perdido, enquanto ela buscava uma justificativa. Eu só estava tentando discipliná-la. Júlia estava sendo muito birrenta ultimamente. Chega, gritou Tiago, fazendo Júlia se estremecer. Chega de mentiras. Eu ouvi o medo dela. Você foi longe demais e eu tenho provas. O rosto de Sandra se transformou. Seus olhos se encheram de lágrimas, e ela deixou as mãos caírem como se estivesse reconhecendo a derrota. Tiago, por favor, eu te amo. Podemos consertar tudo. Eu cometi erros, mas posso mudar. Eu prometo. Não há nada a consertar, respondeu Tiago, indiferente. Quero que você saia, agora. Se você chegar perto da minha filha novamente, eu chamo a polícia. Sandra olhou para Júlia, que estava segurando firme a mão do pai. Seu rosto mostrava uma derrota total. Em um momento, Tiago achou que ela diria algo, mas ela simplesmente se virou e saiu do quarto. Pouco depois, Tiago ouviu a porta se fechando. Júlia, que estava ao seu lado, pulou em seus braços. Você está bem, querida? Desculpe por ter saído assim. Júlia balançou a cabeça, apertando-se contra o pai, tremendo de medo. Eu estava tão assustada, papai, mas eu sabia que você estava aqui. Tiago beijou o topo da cabeça dela, segurando as lágrimas. Desculpe, meu amor. Desculpe por não ter percebido tudo antes e por não te proteger imediatamente. Júlia se afastou, olhando para ele com seus grandes olhos brilhantes e disse: Você foi muito corajoso. Você conseguiu me proteger. Tiago sorriu através das lágrimas, acariciando os cabelos dela. Você também foi muito corajosa, Júlia. Você foi forte e me contou a verdade. Estou tão orgulhoso de você. Eles se sentaram na cama, abraçados, enquanto o medo gradualmente dava lugar ao alívio. Ele finalmente se sentiu pronto para dar mais um passo em direção ao novo começo. Que tal pedirmos uma pizza? Sugeriu ele. Qual você quer pedir, querida? Perguntou Tiago, enquanto eles olhavam o cardápio. Júlia sorriu e seus olhos brilharam com entusiasmo infantil. 4 queijos e calabresa. Tudo o que você quiser, meu amor, disse Tiago, abraçando-a, sentindo-se mais leve a cada instante. No final de semana, pai e filha foram ao shopping comprar algumas coisas para Júlia. Enquanto estavam na fila do caixa, ela segurou a mão dele e sussurrou: Papai, olha ali a Sandra. Tiago seguiu o olhar dela e, de fato, viu Sandra se aproximando, tentando parecer tranquila. O coração dele se encheu de raiva novamente. Oi, Tiago, disse Sandra, parando à sua frente. Precisamos conversar. Não acho que seja necessário, respondeu Tiago, tentando manter a calma. Por favor, continuou Sandra, ignorando Júlia. Preciso explicar o que aconteceu. É um mal-entendido. Júlia se escondeu atrás do pai, e ele sentiu sua mão apertar a dele com força, o que apenas aumentou sua determinação.
Não agora, Sandra, respondeu, mantendo o olhar firme. Você não tem lugar aqui conosco. Sandra começou a argumentar, mas Tiago a interrompeu. Tente se aproximar de nós novamente, só para ver o que acontece. Ele percebeu que algumas pessoas ao redor começaram a prestar atenção neles. Sandra olhou para Tiago, depois para Júlia. Tiago, só quero corrigir tudo. Por favor, me dê uma chance. Chega, disse Tiago, protegendo Júlia de seu olhar. Saia, Sandra. Ela parou, percebendo que não tinha chance de se reconciliar, e rapidamente se virou, saindo da loja sem dizer mais nada. Tiago sentiu o peso sair de seus ombros e apressou-se para terminar as compras com Júlia. Ao chegarem em casa, Júlia ainda segurava firme a mão do pai, visivelmente preocupada. Assim que fecharam a porta, ela olhou para Tiago com uma expressão séria. Papai, eu não quero ver mais nenhuma mulher na nossa casa, disse Júlia, com uma determinação clara. Elas me assustam. Tiago se agachou na frente dela, tentando encontrar seu olhar. Ele sabia que aquele medo era resultado de experiências dolorosas que deixaram marcas profundas. Júlia, eu entendo como você se sente, começou ele suavemente. E prometo que nunca mais ninguém vai te machucar. Ela concordou, mas seus olhos continuavam inquietos. Quero que nós dois fiquemos juntos, disse ela, a voz misturando medo e paz. Tiago pegou a mão dela e a olhou nos olhos. Tudo bem, querida, respondeu. Se você se sente assim, então nós ficaremos só nós dois. Eu não quero que você tenha medo, mas saiba que se alguém novo aparecer em nossas vidas, eu vou ficar de olho bem atento. Não vou deixar que ninguém te machuque. Você sempre será a prioridade na minha vida. Júlia sorriu timidamente e abraçou o pai. Tiago sentiu que ela finalmente relaxou. Obrigada, papai. Eu sei que você sempre vai me proteger, sussurrou Júlia, retribuindo o abraço. Você é a pessoa mais importante para mim, disse Tiago. Mais tarde, enquanto estavam juntos no sofá assistindo desenhos animados e aproveitando o conforto do lar, Tiago segurava a mão de Júlia, feliz com seu riso e aliviado por vê-la se sentindo segura novamente. Eles se cobriram com cobertor e compartilharam uma caixa de biscoitos que Júlia havia decorado com desenhos coloridos. O mundo lá fora parecia distante e irrelevante. Embora novos desafios os aguardassem, Tiago sabia que eles conseguiriam superar tudo. Agora ambos entendiam que não havia nada mais importante do que confiança e apoio mútuo. Júlia não parecia tão assustada quanto antes. Juntos, como pai e filha, estavam prontos para enfrentar o que quer que o destino reservasse. Obrigado por ouvir nossa história até o final. O que você achou da atitude do pai? Deixe sua opinião e não se esqueça de se inscrever no nosso canal. Compartilhe este vídeo com seus amigos e familiares. Isso nos motiva a continuar criando novas histórias todos os dias. Não perca a próxima história surpreendente que está prestes a aparecer na sua tela. Agradecemos muito por estarem conosco.